Foco na Copa do Brasil. O Palmeiras enfrenta o São Paulo nessa quinta no Allianz Parque buscando reverter o 1-0 do primeiro jogo e eu vou falar pra vocês que o caminho das pedras pro Palmeiras vencer esse jogo já tá muito claro. Tão claro que esse time do Palmeiras já provou que pode fazer isso em outros jogos contra o próprio São Paulo. Fica por aí que eu vou te explicar tudo direitinho. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, é isso aí rapaziada, vamos falar sobre o que o Palmeiras precisa fazer para reverter esse resultado contra o São Paulo. Eu preparei uma análise muito bacana para vocês, porque vai levar em conta as partidas que o Palmeiras fez contra esse São Paulo do Rogério Ceni, o que deu certo para o Palmeiras conseguir marcar gols ou conseguir criar chances, o que deu errado no jogo da ida também, que o Palmeiras não conseguiu criar muitas chances contra o São Paulo, enfim, muita coisa legal que eu vou mostrar aqui para vocês, porque na minha visão, pelo menos, o caminho das pedras, como eu disse no início, tá muito claro do que o Palmeiras precisa fazer e eu vou explicar isso que o Palmeiras precisa fazer para vocês no vídeo de hoje. Só antes disso, peço para você nos ajudar aí na meta de bater os 50 mil inscritos. No momento que eu gravo esse vídeo, estamos aí com quase 48.300, então falta pouquinho para bater os 50 mil. Se você ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se, não custa nada, ajuda muito a gente. E se você já está inscrito, não custa nada também pegar o link do vídeo, o link do canal, mandar para aquele seu amigo palmeirense que ainda não conhece o nosso trabalho, fechou? E ainda te convido a me seguir no Instagram, tô falando aqui todo vídeo, se você ainda não sabe, criei um Instagram para eu me aproximar mais de você que acompanha os conteúdos aqui no YouTube. Então por lá tô fazendo conteúdos exclusivos, abrindo caixinha de perguntas para vocês, colocando bastidores aqui de vídeos, spoilers de vídeos que vão entrar aqui no canal, trocando muita ideia, respondendo todo mundo. Então me siga lá no Instagram também para ter esse contato mais próximo, fechou? E sem mais delongas, vamos para análise, rapaziada. O que acontece? Por que o Palmeiras não conseguiu criar tantas chances contra o São Paulo no primeiro jogo? Tem muito a ver com a marcação muito intensa do São Paulo através dos encaixes, né? Então o São Paulo ele marcava a saída de bola do Palmeiras, o ataque do Palmeiras, naquele famoso cada um no seu, sabe? Cada um pega o seu. Então o jogador do São Paulo marcava individualmente um jogador do Palmeiras e com isso tinha muita pressão quando o jogador do Palmeiras pegava a bola. Claro que esses encaixes do São Paulo não eram super longos, né? Então o jogador não ia junto com o jogador do Palmeiras pelo campo inteiro, mas eram encaixes muito intensos ali quando a bola entrava no setor. Então o São Paulo conseguia anular o ataque do Palmeiras com esse tipo de marcação. Agora, o Palmeiras do Abel Ferreira já enfrentou vários times que marcam através desses encaixes individuais e já teve sucesso contra vários times, né? Então, Atlético Mineiro, o Flamengo, o Grêmio com o Renato Gaúcho, enfim, tem vários exemplos de times que o Palmeiras enfrentou. O próprio São Paulo com o Hernan Crespo na Libertadores do ano passado, times que marcavam individualmente. Agora, onde que tá o pulo do gato mesmo? O Palmeiras já conseguiu quebrar essa marcação individual contra o próprio São Paulo do Rogério Ceni. A gente tem exemplos e tem exemplos, inclusive, no próprio primeiro jogo da Copa do Brasil. Sim, eu sei que foi um primeiro jogo em que o Palmeiras teve bastante dificuldade, que o Palmeiras criou pouquíssimas chances, mas tem exemplos ali no meio do jogo que ficaram escondidos, em que o Palmeiras mostrou que sabe como quebrar essa marcação do São Paulo. Que é basicamente com o quê? Com a movimentação dos jogadores trocando de posição e ultrapassando. Um jogador trocando de setor com o outro para confundir essa marcação do São Paulo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que fica bem claro. Muito bem, rapaziada, vejam só, esse lance é do primeiro jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo e vocês vão ver como tudo que eu falei vai ficar bem claro com as imagens. O Palmeiras tá tentando sair jogando ali desde trás e vejam como esses encaixes do São Paulo que eu falei estão muito claros, certo? Então, tem um meio campista encaixando no Zé Rafael que vai receber a bola, um outro encaixando no Danilo, o Caleri no zagueiro ali no Murilo, o Patrick também dividindo ali entre o Gomes e o Marcos Rocha, né? Ficavam os dois jogadores da frente ali dividindo entre os três zagueiros, mas os encaixes muito claros do São Paulo para tentar sufocar essa saída do Palmeiras. Olha só, o jogador recebe, o meia do São Paulo já vem sufocar ali, no caso o Igor Gomes. O Palmeiras é obrigado a tocar para trás. Mas vejam só como o Palmeiras ele já tem as intenções e ele já tem a noção do que precisa saber para poder quebrar esses encaixes do São Paulo. Vejam a setinha vermelha como o Marcos Rocha vai ultrapassar do Patrick, certo? O Patrick que estava ali na marcação do Marcos Rocha. Vejam como o Marcos Rocha, que é o jogador que está fazendo essa saída em três, vai ultrapassar, vai se mandar e
vai deixar esse espaço livre para o Gustavo Gomes poder conduzir a bola para cá, certo? Vejam como o Patrick tá indo um pouco para trás, tá tentando encontrar o Marcos Rocha, o Gomes recua pro Everton e vem ocupar esse espaço do Marcos Rocha. Vejam como os jogadores do Palmeiras vão se movimentando e vão trocando de posição para tentar enganar esses jogadores do São Paulo. Então olha só quem vem receber a bola aqui por dentro, o Marcos Rocha. Quem que tá aqui embaixo agora aberto na direita? O Scarpa. Vejam como eles já trocam de posição. Antes era o Marcos Rocha mais pela direita, o Scarpa por dentro. E com essas trocas de posição, o Palmeiras vai confundindo, vai tentando enganar os encaixes do São Paulo. Então o Palmeiras tenta sair mais uma vez pela esquerda. Vejam como os encaixes estão definidos ainda, certo? Então tem o Verón ali pela esquerda com o lateral direito do São Paulo, o Zé Rafael, o Danilo, o próprio Piquerez que veio buscar a bola, mas é um processo. O jogo vai rolando, os jogadores vêm se movimentando e vão criando os espaços. Vejam só, quando o Marcos Rocha volta para a direita, olha a distância que ele já tá do Patrick, olha como mudou. Então o Marcos Rocha se movimentou pela direita, o Palmeiras jogou a bola para a esquerda, quando voltou para a direita, olha como o Marcos Rocha já ganhou distância do Patrick. Então, no momento que ele domina, o Patrick não tá próximo. Então ele consegue dominar, girar e já tocar rápido. Olha onde tá o Scarpa aberto na direita e olha o espaço que surge para o Zé Rafael poder ultrapassar. Então vejam só como todas essas movimentações, o Palmeiras trocando de lado, certo? Então construiu pela direita, depois tentou pela esquerda, depois voltou para a direita. Olha só como o Palmeiras conseguiu atrair esses encaixes do São Paulo. Então o Patrick agora com o Marcos Rocha, o Caleri com o Gomes, o outro meio-campista com o Danilo e o Scarpa trouxe esse outro jogador do São Paulo, certo? E se o Scarpa estava no meio, ele veio aqui para a direita e atraiu o marcador junto com ele, sobrou um espaço ali no meio justamente para o Zé Rafael poder infiltrar. Então vejam só como com tudo isso o Palmeiras conseguiu abrir, certo? Conseguiu abrir o campo, conseguiu criar uma oportunidade de machucar o São Paulo. E aí você tem o Zé Rafael infiltrando, você tem o Scarpa com liberdade aqui pela direita, ele pode receber essa bola, você tem o Rony infiltrando ali por dentro e você tem o Verón lá nas costas da defesa do outro lado. O Zé Rafael opta por cruzar para o Verón e olha como ele sobe sozinho. É que o cruzamento acabou saindo um pouco alto, certo? Mas o Verón sobe sozinho. Então vejam só como o Palmeiras tem as intenções corretas e consegue, de alguma maneira, enganar essa marcação do São Paulo e criar uma oportunidade de finalização. Acabou não acontecendo, mas a intenção tá aí. E ó, tem mais um exemplo, nesse mesmo jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Vejam só, saída de bola do Palmeiras, o Marcos Rocha domina e vejam só essa movimentação do Marcos Rocha. Ele toca pro Danilo e já ultrapassa o Patrick. O Patrick é o cara que tá nessa marcação junto com o Marcos Rocha. Quando o Marcos Rocha percebe que não tem nenhum jogador ali atrás, ele toca pro Danilo e já ultrapassa, porque o Patrick vai ficar em dúvida. Eu acompanho ele até o final, eu fico ali marcando os zagueiros e olha só como o Marcos Rocha ultrapassa e tem liberdade para poder fazer o passe, certo? Ele fica com liberdade ali por dentro, e aí você tem Dudu passando com liberdade pela direita e o Verón infiltrando com liberdade mais uma vez ali pelo meio, no meio da defesa. A bola entra no Verón, ele acaba não conseguindo alcançar, mas mais uma vez com esse tipo de movimentação, o Palmeiras consegue criar uma oportunidade de finalizar, acaba pecando nesse último passe, nessa finalização. Então vejam só, entendam, por que eu quis pegar esses exemplos do jogo na Copa do Brasil? Porque foi um jogo onde as coisas não deram muito certo pro Palmeiras, certo? O Palmeiras não conseguiu criar muitas oportunidades, e mesmo num jogo onde o São Paulo estava muito bem, o Palmeiras não conseguiu criar muitas chances, o Palmeiras conseguiu fazer isso em alguns momentos, conseguiu encontrar esse tipo de movimentação, esse tipo de troca de posição para poder enganar os marcadores do São Paulo. Então o caminho tá aí, o Palmeiras sabe o que fazer. Mas eu posso pegar outro exemplo também contra esse próprio São Paulo no Campeonato Paulista, um gol que o Palmeiras fez no Morumbi que também exemplifica perfeitamente o que eu acabei de explicar. Então vejam só, mais uma construção do Palmeiras desde trás e vejam como o Dudu tá um pouco mais recuado e o Marcos Rocha tá bem aberto do lado direito. Então já houve uma troca de posição nesse sentido, certo? O Dudu que estava aberto veio recuar um pouco mais, o Marcos Rocha ultrapassou. Isso já dá uma enganada. Então você tem os encaixes muito bem definidos, né? Como eu falei, dentro do setor e o Marcos Rocha com um pouquinho mais de liberdade. Quando ele recebe, vejam só mais uma vez as movimentações do Palmeiras. O Rafael Veiga, ele ultrapassa em direção à linha de fundo, e aí ele confunde esse número 4 aí que eu coloquei do São Paulo e o número 3 também, que precisam acompanhar ele, e aí não pressionam o Marcos Rocha que tá com a bola. O Dudu, ele também tá caminhando ali em direção ao centro, e ele atrai a atenção do número 1 e do número 2, e o Rony acaba ficando sozinho no 1 contra 1 com o número 5, que é o zagueiro do São Paulo, o Arboleda. Então vejam como as ideias são as mesmas, jogadores trocando de posição, ultrapassando, atraindo os marcadores do São Paulo nessa marcação individual, e isso dá liberdade pro jogador que tá com a bola, no caso, o Marcos Rocha, certo? Então olha o espaço que ele tem para fazer o cruzamento, o espaço que o Rony tem para atacar a bola e ele acaba fazendo o gol. Então o negócio é, o Palmeiras sabe o que precisa fazer, certo? O Palmeiras sabe, o Abel Ferreira sabe,
E um ponto fundamental dentro disso tudo, de toda essa estratégia, vai ser o mental, o psicológico. Eu vou recomendar para você, antes do primeiro jogo da Copa do Brasil, eu fiz aqui no canal uma análise completa do São Paulo do Rogério Ceni. Eu vou deixar aqui no card, lá eu analisei os pontos fortes, os pontos fracos que o Palmeiras pode aproveitar, enfim, recomendo que você vá assistir porque ainda tá valendo. Mas pegando uma das coisas que eu falei de lá, o São Paulo ele é muito movido por essa questão psicológica, essa questão mental. Então, por isso no Morumbi eles vão muito bem, empurrados pela força da torcida e tudo mais. Agora, quando eles sofrem um baque psicológico, a gente já sabe o que acontece. Foi o que aconteceu no segundo jogo na final do Campeonato Paulista, aquele apagão geral. Então é muito importante que o Palmeiras esteja acima nessa questão mental, psicológica, concentração lá no alto, empurrado pela torcida no Allianz, porque aí o São Paulo sofrendo um baque psicológico, estando um pouco abaixo nesse sentido, o Palmeiras pode se aproveitar muito e pode achar ainda mais brechas do que eu mostrei nesse vídeo. E convenhamos, se você assistiu até aqui, eu mereço o seu like, né? Significa que você curtiu a análise, ou pelo menos que o vídeo te prendeu. Então, deixa o like aí, não custa nada, ele chega para mais palmeirenses. E não esqueça de se inscrever. Vamos bater esses 50 mil o quanto antes, certo? Espero também a participação de vocês aqui nos comentários com as suas opiniões. O que vocês estão esperando desse jogo? Dúvidas, sugestões de outros vídeos, enfim, comentem. E mais uma vez, peço para você me seguir no Instagram, @LeoSuzukiAV, se você ainda não está me seguindo por lá, link no primeiro comentário fixado. Fechou, rapaziada? Ou só pesquisar @LeoSuzukiAV por lá, que estou lá trocando uma ideia com vocês, me aproximando cada vez mais de você que me acompanha aqui no YouTube. Muito bem, foco na quinta, dá para virar. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.